estou desfrutando a vida diária e eu estou feliz por você estar comigo hoje porque eu quero ter a oportunidade de impactar a sua vida com a palavra de Deus. Estamos falando sobre influência e do poder da influência. E eu gostaria de dizer que você exerce uma influência bem maior do que você possa imaginar. E sabe, as nossas escolhas são muito, muito importantes, porque cada escolha que nós fazemos não somente nos afeta, como também afeta os outros. Eu creio que nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Então, que tipo de influência você está sendo com a sua reputação? Eu coloco diante de ti vida e morte, e escolha a vida para que você e os seus descendentes possam viver. Cada escolha que eu faço e cada escolha que você faz influencia as pessoas ao seu redor. Você exerce mais influência do que você pensa. O diabo pode tentar te convencer que ninguém se importa com você, que você não é uma pessoa muito influenciadora. Não pense que só porque você não tem um ministério grande, bonito e não tem luzes de TV sobre você, que isso faz de você uma pessoa sem nenhuma influência. Você exerce influência. É possível que você influencie uma só pessoa na sua vida, mas e se você influenciar essa pessoa de uma forma bem positiva e essa pessoa influenciar 1 milhão de outras pessoas? Vamos pensar no professor de escola dominical do Billy Graham, que o levou para o Senhor. Que grande influência, amém? Nunca diga, bem, eu sou apenas uma mãe, eu sou apenas uma dona de casa. Se você tem 2 filhos, ou 1, ou 3, ou 4 filhos, pense na influência que poderia ter sobre suas vidas e no que Deus pode acabar fazendo com cada um deles. Você tem influência. Influência é o ato ou poder de produzir um efeito sem a intenção aparente. Ou seja, é o que acontece às pessoas só por estarem ao nosso redor, quando nem sequer estamos tentando influenciá-las ou não, e simplesmente elas estão ao nosso redor, estamos fazendo o que sempre fazemos e elas são influenciadas pelo que fazemos. Saiba que quando você não paga suas contas em dia, isso influencia os seus filhos e eles crescerão e não pagarão as suas contas em dia. Se você tiver cobradores te ligando o tempo todo, eles crescerão e terão cobradores ligando para a casa deles também, porque estão aprendendo a lidar com o dinheiro ao ver você lidando com o seu. O Dave sempre foi muito bom com dinheiro e sempre paciente para economizar, para comprar o que queria. E nunca dependeu de favor, de cartões de crédito ou de comprar e pagar depois. Isso não significa que nunca fizemos isso, porque como qualquer outra mulher, eu tinha uma pequena influência sobre ele e eu não era paciente. Mas mesmo quando o Dave era muito jovem, 14, 15, 16 anos, ele trabalhava e economizava e guardava nas suas meias numa gaveta em sua casa. Então nós sempre falamos para ele que ele tem as suas meias no ministério e por causa de sua paciência e habilidade em lidar com o dinheiro sabiamente, nosso ministério nunca precisou gastar um único centavo com juros. Nos 20 anos de ministério nunca gastamos nenhum centavo com juros, nenhum sequer. Você tem ideia? Você tem ideia de quantos dólares puderam ir diretamente para o ministério porque nós não precisamos gastar dinheiro nenhum com juros? Eu não quero dizer que eu menosprezo algum ministério que tenha pedido empréstimos, mas eu só estou dizendo que ele tinha um dom e a habilidade nesta área. Eu não me lembro de nenhuma vez o Dave tentar pregar sobre dinheiro para os nossos filhos. Eu não me lembro dele ter sentado e dito, hoje nós teremos um seminário de como lidar com o nosso dinheiro. Mas todos os nossos 4 filhos já crescidos lidam muito bem com o seu dinheiro e eles pagam suas contas em dia. Eles não estão sempre por aí correndo atrás de pegar emprestado com alguém. Eles sentem muito fortemente a respeito de dízimo e de ofertas e de fazer a coisa certa com o seu dinheiro. E eles atribuem isso ao Dave. Simplesmente porque eles viram como ele lidava com o dinheiro. Você está entendendo o que eu digo? Não tem muito a ver com o que nós pregamos e o que dizemos, mas tem a ver com o que fazemos. Minha mãe estava sempre arrumadinha em sua maneira de vestir-se. E por causa disso, eu sempre fui do mesmo jeito. Minha mãe acordava todos os dias, penteava o cabelo, passava maquiagem, vestia uma combinação de roupas bem decentes, mesmo se ela estivesse indo limpar a casa apenas. Era assim que ela fazia. E sabe, eu nunca planejei fazer isso. Eu não tenho uma faixa dizendo, acorda e vista-se. Eu simplesmente faço isso. Eu me aventuro a dizer que em toda a minha vida, a não ser que eu estivesse doente, eu consigo me lembrar apenas de 2 dias da minha vida
em que eu fiquei de pijama o dia inteiro, não usei maquiagem nenhuma e nem penteei o cabelo. Eu não estou menosprezando ninguém que faça desse jeito, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que eu segui o exemplo dela, sabe? Eu nem reconhecia plenamente que tinha recebido essa influência dela. Seus filhos vão acabar fazendo muitas das coisas que eles veem você fazer e você acabará não gostando deles por causa das coisas que você os ensinou a fazer. Meu pai, por outro lado, também teve uma grande influência na minha vida. Ele era nervoso, controlador, manipulador. Ficava chateado toda vez que as coisas não eram do seu jeito. E eu comecei a me tornar igualzinho a ele. Mas Deus trabalhou comigo e eu venci isso. Nós estamos tendo uma grande influência sobre as pessoas. É maior do que possamos sequer imaginar. Alguém pode dizer amém? Uma coisa que influencia as pessoas mais do que tudo são as nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações e comportamento. E as nossas escolhas. Cada escolha que fazemos, cada palavra que nós falamos, cada atitude que nós temos. Eu creio que nós podemos ensinar os filhos a ficarem calmos frente às adversidades, só de ficarmos calmos frente a elas. Mas se eles virem você ficar chateado toda vez que alguma coisa sair errado, eles também ficarão chateados toda vez que algo sair errado. Amém? Sua vida é uma mensagem. Queria que fosse uma mensagem do céu, mas é só um pedaço de papel. Eu creio que uma das coisas que nós podemos ter uma influência maior no mundo... Quero que me escute, porque essa é uma parte muito importante da mensagem. Eu já comentei sobre isso, mas eu creio que uma das formas de podermos ter uma influência maior no nosso canto, no mundo, é sendo um doador. E ser um doador, meus queridos, vai além de ser um ofertante na sua igreja. Estou falando de estilo de vida. Não seja o tipo de pessoa que vive se perguntando o que as pessoas vão te dar, ou o que você pode conseguir. Mas agressivamente, repitam comigo, agressivamente. Diga agressivamente. Diga com propósito. Diga com propósito. Diga agressivamente. Diga com propósito. Agressivamente com propósito, temos que acordar todos os dias. Precisamos pedir a Deus para nos mostrar formas de sermos uma bênção e depois irmos ao nosso pequeno corredor no mundo e precisamos escutar. Não ore para que alguém supra uma necessidade que, se você quisesse, poderia supri-la. Vendo que vocês gostaram, vou repetir. Eu vi isso uma vez e pensei, sim, sempre estamos orando para que Deus supra a necessidade de alguém, quando nós mesmos poderíamos supri-la, mas não queremos sacrificar, por isso oramos para que outros supram a necessidade. Mesmo quando você não tiver o suficiente para suprir a necessidade de alguém, seja criativo, ligue para uns 10 dos seus amigos cristãos entediados. E ao invés de irem almoçar e fofocar mais uma hora sobre aquilo que você não tem, unam-se e veja como vocês podem suprir essa necessidade. Bem, estou pregando bem hoje, vou me divertir aqui. As pessoas aprenderam muito sobre a natureza de Deus ao observar o seu estilo de vida amável e doador. Você não precisará pregar, suas ações são uma pregação. Um certo homem disse, pregue em todo o tempo e, se necessário, use as palavras. Uma das mulheres que trabalha conosco agora, quando eu a encontrei, provavelmente há uns 10 anos atrás, eu fui ao seu salão para arrumar o meu cabelo. Me sentei na cadeira e eu não sabia que estava deixando-lhe impaciente porque era uma pregadora e ela vivia um estilo de vida ruim. Eu fui apenas gentil com ela, só fui legal e agradável. Eu não a condenei por viver com seu namorado, não a condenei por ter o entretenimento de participar de jogos, não a fiz sentir-se culpada pela minha tão aclamada espiritualidade. Eu orei por oportunidades e quando Deus abriu uma porta, eu dizia coisas para ela. Um dia eu disse para ela, deixa eu te fazer uma pergunta, você se sente bem morando com seu namorado sem ser casada com ele? Bem, não, eu sei que isso está errado. Ok, você tem sua resposta, eu não preciso pregar, você sabe que está errado. Mas quando você estiver pronta, posso ajudá-la a fazer algo a respeito? Você pode ter uma vida excelente. Pense em como suas atitudes estão influenciando o seu filho,
E eu continuei sendo gentil com ela. Eu levei um casaco para ela, ela ficou muito admirada nesse dia. Eu lhe dava boas gorjetas e eu lhe dava um cartão presente de vez em quando para ela comer fora. Eu queria ajudá-la. E demorou 2 anos. Algumas vezes você precisa estar disposto a investir algum tempo. Então demorou 2 anos. Eu a convidei para uma conferência. Ela veio e ficou muito espantada porque ela nunca tinha presenciado aquilo e ela tinha um monte de perguntas quando eu voltei lá. Gente, eu senti uma coisa que nunca senti antes. Nossa, foi demais, eu não sei o que foi aquilo. Eu senti uma coisa, um calor. Nossa, foi algo incrível. Eu fiquei apavorada lá, sabe? Então eu consegui começar a falar um pouco com ela sobre a unção de Deus e o seu poder, um pouquinho de cada vez. Que benefício teria se eu tivesse entrado no salão dela, dado um panfleto evangelístico e falado que ela estava vivendo errado, que ela precisava consertar sua vida? Isso não faria bem e ela ainda estaria vivendo no pecado. Nós precisamos estar dispostos a sair por aí, investir um pouco de tempo e apenas ser o que nós somos e deixar as pessoas verem alguma coisa que elas queiram e tenham fome pelo que nós temos de Deus. Ela agora trabalha para mim. Eu tive o privilégio de celebrar seu casamento. Seu filho frequenta a igreja 3 vezes por semana. Então eu influenciei ela está tendo uma influência sobre ele, ela está exercendo uma influência sobre as suas irmãs e sobre outras pessoas da família. Ela está tendo uma influência sobre uma amiga que está vivendo da mesma forma que ela vivia antes. Essa é a maneira que o evangelho é pregado. Então tem muito a ver com isso. Como se eu estivesse capacitada a ter um efeito sobre pelo menos um de vocês, um de cada vez, ou você sair por aí no seu mundo afetando as pessoas ao seu redor. Não pense que você está bem e que você está coberto só porque você frequenta uma igreja no domingo de manhã. Isso tem pouco a ver com o cristianismo. Eu posso sentar numa garagem o dia todo e eu não serei um carro por isso. Tem pessoas que frequentam a igreja 3 vezes por semana e não necessariamente isso significa que estão agradando a Deus ou estão fazendo algo frutífero com suas vidas ou que estão tendo uma influência positiva sobre outra pessoa. Para falar a verdade, algumas são como eu era antes. Eu estava fazendo um monte de coisas. Trabalhando na igreja, o Dave era líder, estávamos no comitê de evangelismo, dávamos todos os dízimos, e eu posso te dizer agora mesmo que eu estava a caminho do céu, mas não estava levando ninguém comigo. E o mais assustador é que eu estava mantendo algumas pessoas de fora. Esteja no meio do seu mundo e seja um doador. Encontre necessidades para suprir, pequenas ou grandes. Sacrifique para supri-las e com o melhor que você puder, sem fazer nenhum barulho, faça algo. Faça isso sem deixar para as pessoas o sentimento de que elas te devem obrigação e te devem alguma coisa. Amém? Não faça algo por alguém e depois de 10 minutos peça para ela ir à igreja com você no domingo. Porque elas poderão ir por obrigação. Você pode pedi-las, mas eu esperaria um período de tempo para que elas não se sintam como se estivesse tentando comprá-las. Tem uma menina que está fazendo minhas unhas e eu a escuto. Eu aprendi a ouvir as pessoas e aprendi a fazer perguntas. Onde você mora? Me fala sobre seus filhos, ou isso e aquilo, ou aquilo outro. E eu descobri que elas não tinham uma mesa de cozinha, não tinham camas. Eu descobri que o aquecedor estava quebrado. Bem, eu não apenas disse, seja aquecido e seja cheio, vou orar por você, irmão. Eu estou tão cansada dessa baboseira. Bem, eu vou orar por você, irmão. Eu vou orar por você. Faça alguma coisa! Tem o tempo de orar, mas tem o tempo de termos ação. Bem, sabe, se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia te ajudar. Não, faça algo com o que você tem agora. Sacrifique um pouco e não compre para si aquele brinquedo novo que você ia comprar, talvez para usar nesta estação. Semeie uma semente e veja que Deus te dará mais do que você jamais poderia alcançar. Amém? Seus filhos e as pessoas que estão ao seu redor observando você ser um doador ficarão impactadas
As palavras eu te amo são vazias quando não existe ação para apoiá-las. Abre em Gálatas 6:10. Que tipo de influência você está tendo no seu mundo? Será que você está deixando as pessoas com sede para ter um relacionamento com Deus apenas observando a sua vida? Alguns pensam, eu vim aqui receber uma bênção não para receber no sermão. Querido, você não sabe o tipo de bênção que eu estou tentando te dar agora. Você não tem ideia de como a sua vida poderia mudar se você simplesmente superasse a si mesmo. Gálatas 6:10 trouxe uma grande mudança de vida para mim. Eu sempre leio o versículo 9. Não canseis de fazer o bem, porque em tempo oportuno colherás se não desfalecerdes. E eu estava prestando mais atenção a se eu não desistir, eu colherei. Se eu não desistir, receberei o que eu quero. Mas se eu não desistir, receberei o que quero. Se eu não desistir, receberei o que quero. Se não desistir, receberei o que eu quero. Se eu não desistir... Mas eu nunca prestei atenção no não vos canseis de fazer o bem. Eu até prestei atenção ao não vos canseis, mas eu não prestei atenção o suficiente para fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. De fazer o bem. Porque em tempo oportuno colherás se não desfaleceres. Eu não posso colher sementes que eu nunca plantei. Não vos canseis de fazer o bem, porque em tempo oportuno colherás se não desfalecerdes. Então significa, vamos dizer o que vamos dizer no verso 10 por causa do que foi dito no 9. Então, quando uma oportunidade, uma ocasião nos for dada, façamos o bem moralmente para todas as pessoas, não somente sendo útil e agradável para elas, mas também fazendo o que é bom para o seu bem espiritual. Agora veja isso. Preocupem-se em ser uma bênção, principalmente para aqueles da família da fé, aqueles que pertencem à família de Deus com você, os cristãos. Então, preocupem-se significa ocupe a sua mente completamente com maneiras de você ser uma bênção. Comece com os cristãos, mas não pare por aí. Outros cristãos que você conhece são a sua família. Eles são irmãs e irmãs em Cristo. Amém? Aleluia. Nosso filho foi numa igreja outro dia para voltar e eles tinham uma faixa que estavam juntando latas vazias para vender, para comprar um bebedouro para a igreja. Ele me ligou e perguntou, podemos comprar um bebedouro para eles? Bem, eles não são da nossa denominação, na verdade são daquela igreja que me expulsou. Então poderia ter dito, bem, não vou ajudá-los. Mas eu pensei, quer saber? Eu estou tão grata que eu não precise vender latinhas para o meu escritório. Então a melhor coisa que eu poderia fazer é responder a essa necessidade dizendo, ei, nós ficaríamos felizes em comprar um bebedouro para vocês. E dessa forma nós podíamos ser uma bênção para aquela denominação que me expulsou da comunhão tão educadamente assim, ó. Gente, procure as necessidades para supri-las, supere a si mesmo. Eu provavelmente prego essa mensagem de alguma forma uma vez a cada 2 meses e não pretendo me calar porque esse é um dos maiores problemas que nós temos. Quantos concordam comigo que você não estaria infeliz se parasse de pensar apenas em você? Não estou falando a verdade? Você não ficaria infeliz?